Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o assunto da aula de hoje será a revisão dos conteúdos que serão aplicados na prova. No caso, o que estava estabelecido segundo o roteiro de estudos era que eu passaria a matéria nova nesse momento. Porém, foi readequado juntamente com a coordenação o tipo de conteúdo que eu iria aplicar nessa aula, certo? Então, eu vou trabalhar essa revisão e quais são os conteúdos? Bom, os conteúdos, que eu já tinha até adiantado, colocado na observação do roteiro de estudos de vocês são Idade Média, História de Roma e Grécia, certo? Então, eu vou fazer um apanhado geral dos principais tópicos dos conteúdos que eu acabei de falar para vocês. Bom, começando por Grécia, quando nós falamos de Grécia, existem alguns pontos que não podem deixar de ser estudados, de serem compreendidos. No caso, quando nós falamos de democracia, o surgimento da democracia está atrelado à história da Grécia, certo? Como nós sabemos, democracia em latim significa o quê? Governo do povo. E esse governo do povo, era um modelo onde mais pessoas participavam da política. Mas a política de quem? Da onde? Nós estamos falando de Atenas. Atenas é uma das cidades-estados, uma das polis que existiam ali no mundo grego, e Atenas vai inaugurar esse modelo de governo. Porém, essa democracia ateniense, ela tinha alguns pontos de divergência com o tipo de democracia que nós temos hoje em dia, certo? Bom, a democracia daquela época era uma democracia direta, certo? O modelo aplicado em Atenas era de democracia direta, ou seja, todos os cidadãos tinham direito a participar de todas as questões da sociedade ateniense. Então, questões de administração, construção de leis, tudo isso era votado em assembleia com todos os cidadãos. Só que, aí é que entra, quem eram as pessoas consideradas cidadãos na sociedade ateniense? Homens com idade adulta e que não fossem estrangeiros, ou seja, só pessoas que eram herdeiras, eram filhos de pais e mães atenienses que fossem homens, certo? Poderiam votar. Então, estrangeiros e mulheres não podiam votar dentro da sociedade ateniense. Ou seja, as pessoas consideradas cidadãos na sociedade grega, no caso na sociedade ateniense, era uma parcela mínima daquela sociedade. Então, era uma democracia onde as pessoas que participavam tinham a experiência de uma democracia mais plena. Mas essa democracia mais plena, ela não era total para todas as pessoas que viviam em Atenas. Então, aí está a questão da comparação com a atualidade. Por exemplo, hoje em dia, nós temos uma democracia representativa, mas boa parte da população é considerada cidadão para participar do pleito, para participar da votação. Então, nós elegemos outros indivíduos que vão estar discutindo as leis e a administração do país, certo? Então, fiquem ligados em democracia representativa versus democracia direta e a questão da democracia sendo discutida, a plenitude, No caso, sociedade de Atenas, dentro daquela lógica patriarcal, as mulheres não votavam, certo? Bom, Atenas tinha ali uma disputa com outra cidade. Essa outra cidade é Esparta. A Esparta tinha um modelo de poder ligado à oligarquia, que é o poder concentrado na mão de poucas pessoas. Essa mesma cidade, Esparta, vai estar ali disputando a liderança militar com Atenas. Liderança militar de quê? Das cidades gregas que estavam reunidas ali na região da atual Grécia. No caso, nós temos uma disputa entre dois blocos militares, um liderado por Atenas e outro por Esparta. Isso já na fase final da história grega. Então,
essa divergência entre Atenas e Esparta vai levar justamente à chamada Guerra do Peloponeso. Então eu quero que vocês estudem também a Guerra do Peloponeso, que é essa guerra entre forças militares das cidades, estados da região da Grécia, onde Atenas vai estar de um lado e Esparta vai estar de outro, certo? Então fiquem ligados nisso. Indo para a história de Roma, nós temos a divisão de história de Roma em monarquia, república e senado. As principais questões trabalhadas a respeito de Roma, elas estão incluídas no período da república e no império, certo? No caso, a república, ela está ligada, né, à questão ali de como funcionava a política. Nós temos o Senado, nós temos os pretores, censores, assim como também as assembleias, certo? Então tudo isso vocês devem ficar atentos e, né, estudando aí, por gentileza. Bom, além disso, dentro do período da República Romana, nós temos o surgimento das guerras púnicas, as guerras entre o pessoal de Roma contra o pessoal de Cartago. E essa guerra, né, essas guerras púnicas vão levar a uma virada dentro da história romana. A cidade de Roma já tinha um domínio sobre quase toda a Península Itálica, porém ainda não era um grande império como nós conhecemos hoje em dia. Roma só vai conseguir adquirir domínio sobre tantas terras a partir das vitórias que os romanos vão ter sobre os cartagineses. Então, os cartagineses, que eram comerciantes muito habilidosos, os maiores comerciantes do Mediterrâneo, eles tinham entrepostos comerciais em diversas áreas estratégicas na Península Ibérica, no Oriente Médio, e quando os romanos ganham dos cartagineses, eles conseguem dominar essas regiões de entrepostos comerciais dos cartagineses. Então, o legal da gente analisar aí as guerras púnicas é justamente isso que eu estou falando com vocês. Então, estudem guerras púnicas também, certo, galera? Outro problema que deve ser analisado dentro dessa virada da República para o Império são as divergências entre os patrícios e os plebeus, que já vinham desde a virada da monarquia para a República, certo? Então, fiquem ligados nisso também. Bom, e sobre o Império Romano, nós temos a questão ali do início do Império Romano com a ascensão de Júlio César e de Augustus, certo? Então fiquem ligados na trajetória deles através dos triunviratos e como o poder no Império era diferente da República, certo? Bom, esse mesmo Império vai levar, né, um tempo considerável em termos de duração. Ele começa alguns séculos antes de Cristo e só vai terminar 4 séculos depois do nascimento de Jesus Cristo. Então, dentro dessa trajetória, nós temos vários imperadores, uns bons, outros ruins, e já na parte final do Império Romano, após eles não conseguirem mais crescer, expandir os domínios do Império, nós temos justamente uma dificuldade de manter as tropas militares nas defesas do Império, já que a arrecadação vai começar a diminuir e isso deve ser analisado. Esse momento de crise do Império Romano, ele vai levar, melhor dizendo, os imperadores a tentar se reinventar, né? A tentar manter os seus domínios de formas diferentes. E uma das formas diferentes vai ser justamente a oficialização do cristianismo, certo? Então, o cristianismo, que antes era uma religião perseguida pelo Império Romano, passa a, primeiramente, ter a liberdade de culto e mais na sequência da trajetória da história romana, o cristianismo vai se tornar a religião oficial do Império Romano, para facilitar a dominação sobre os populares que cada vez mais, né, faziam revoltas contra o poder de Roma. Então, a oficialização e a criação da própria Igreja Católica está ligada a uma manobra do Império Romano. Isso deve ser também lembrado na hora dos estudos de vocês, certo? Bom, além da questão aí do cristianismo e Império Romano, nós temos a divisão do Império em 2 partes para tentar facilitar a administração. Porém, nós não vamos ter tanto
nós não vamos ter tanta durabilidade do Império Romano após essa medida de divisão do Império. Então, o Império Romano ele vai começar a se enfraquecer principalmente na sua frente ocidental, onde vários bárbaros, vários germanos vão estar dominando, vão estar saqueando, melhor dizendo, as cidades romanas. Com os saques dos povos germânicos, nós temos um problema na questão da violência nas cidades, e essa violência, alinhada à falta de alimentos que chegavam nas cidades romanas, vai levar a um esvaziamento das cidades romanas. Com o esvaziamento das cidades romanas, nós temos uma transição para o fim do Império Romano e o início da Idade Média, que é o último assunto a ser tratado dentro do conteúdo da prova de vocês. A Idade Média ela é dividida em dois pontos cruciais, duas subdivisões, Alta e Baixa Idade Média. A alta é a parte onde nós temos o feudalismo mais raiz e a ruralização lá no topo. E a Baixa Idade Média é o período da fase final da Idade Média, onde nós temos o ressurgimento do comércio, o ressurgimento das cidades, coisa que existia, de maneira bastante intensa durante a trajetória do Império Romano, e com o início da Idade Média, o surgimento ali da Alta Idade Média, esse comércio ele cai, o número de pessoas vivendo em cidades cai, e agora na Baixa Idade Média nós temos justamente um momento de ressurgimento desse tipo de atividade, certo? Bom, sobre o feudalismo, é um sistema econômico-político pautado na lealdade, então vocês devem ficar atentos nas questões ali, de relação de sucerania e vassalagem, assim como também está atento à questão do senhor feudal em relação ao camponês. Certo, galera? Bom, então espero que vocês tenham compreendido esse apanhado e semana que vem a gente dá sequência aos conteúdos do roteiro de estudos de vocês, então estudem esses tópicos que eu passei para vocês, estudem através do livro, através das videoaulas que já foram postas no canal GV, e é isso. Um forte abraço e até a próxima.